certo? Então, estou gravando ela. Vamos começar então. Qualquer dúvida, me perguntem. Eu vou dar uma passadinha rápida, que a gente chegou aí até rotor, né? A gente chegou a falar sobre rotor. Então, vou chegar rápido lá e depois de rotor que eu vou desacelerar. A gente fala mais calmamente. Havíamos falado, então, que a bateria que fornece alimentação para o meu sistema elétrico, quando o carro está desligado, né? Para alimentar alarme, para alimentar memória de rádio, enfim, para alimentar meu motor de partida também, mas para carregar a bateria e alimentar o meu sistema elétrico com motor em funcionamento, eu utilizo um gerador. O nome desse gerador se chama alternador. Alternador, então, é um gerador. E gerador é uma máquina que converte uma energia mecânica em energia elétrica. Ele vai receber a energia mecânica, que vem lá do virabrequim, por correia, transfere esse movimento de giro até meu alternador. E é ele que vai converter isso em energia elétrica. Para quê? Para carregar a bateria e alimentar todo o meu sistema elétrico, quando o carro está em funcionamento. Certo? Falei que antigamente não se utilizava-se outro tipo de gerador. O nome desse gerador, só por questão de curiosidade, se chamava dínamo, certo? Era o que equipava os carros antigos, Fusca, Brasília. Grain, está aí o dínamo, um gerador também. Recebia o movimento ou a energia mecânica no seu eixo aqui, fazia girar isto, e por campo magnético fornecia alimentação aqui para cima para o meu sistema elétrico e meu motor para a minha bateria, para recarregar a bateria. Só que viu-se que o seguinte, o dínamo, o último dínamo que eu conheço conseguia fornecer até 40 amperes, certo? Mas os carros foram adquirindo mais sistemas elétricos, vidro elétrico, ar-condicionado, e necessitou-se de mais corrente elétrica, certo? E a outra limitação do dínamo é que em baixas rotações, ele não conseguia fornecer eletricidade. Então, o dínamo abaixo de 1.800, 1.500 RPM aqui, ele já não produz. Então, se tu tivesse um carro com dínamo e deixasse ele em marcha lenta, nesse momento ele não está carregando a bateria, certo? E observou-se que, agora com mais trânsito, mais sinaleira, eu preciso que algo que comece a carregar em marcha lenta e que tenha mais eficiência, né? E aí se inventou-se o alternador. Então, o alternador consegue produzir em marcha lenta 800 RPM, 900 RPM, ele já está fornecendo energia para carregar a bateria e o sistema elétrico, e fora que a capacidade dele aumentou muito. Só eu conheço um alternador de 120 amperes, 3 vezes mais que o dínamo, certo? E isso eu estou falando para carro, mas se for para máquinas que precisam de energia, já ouvi falar que tem máquinas industriais, geradores, que utilizam um alternador para produzir 300 amperes. Então, o alternador é muito mais eficiente, porque tem uma alta capacidade de corrente e também, além disso, consegue fornecer isso em marcha lenta. Falei que o princípio de funcionamento do alternador é por indução eletromagnética. O que é isso? Nós conhecemos um ímã, né? Conhecemos o ímã. O ímã é dividido em dois polos, polo sul e polo norte. São polos. Como a Terra tem polo sul e polo norte, o ímã também tem. O que tem entre o sul e o norte? Vai ter uma força em volta desse ímã, uma força, e essa força o nome dessa força é campo magnético, e o que esse campo magnético tem a capacidade de fazer? Tudo que chegar perto desse campo magnético e for de material ferroso, ele é atraído.
É assim que funciona o imã de geladeira e assim por diante, certo? E tem outro benefício também. Se eu tenho um condutor, um fio, eu tenho um fio, e essas forças, esse magnetismo passa pelo fio, ele acaba interagindo com os elétrons, ou movimentando os elétrons para um lado, ou se eu virar o polo, movimento os elétrons para o outro. Se eu tenho movimento de elétrons, eu tenho corrente elétrica. Tá aí o princípio de funcionamento do alternador. Tá? Isso a gente já tinha falado na última aula, vou seguindo. Vimos que se eu tiver esse ímã, se o polo sul estiver em cima e o norte estiver embaixo, ele movimenta os elétrons todo, empurra os elétrons, movimenta tudo para baixo. Com isso aqui vai ficar mais elétrons nessa extremidade daqui. E se eu movimentei meus elétrons tudo para baixo, em cima ficou poucos elétrons. Se embaixo tem muitos e em cima tem poucos, eu tenho uma diferença de potencial, eu tenho tensão, né? Tenho volts. Só que se eu girar esse ímã, botar agora o polo norte para cima e o sul para baixo, o sentido do campo magnético vai mudar, e com isso, em vez de puxar o ímã, empurrar os elétrons, eu puxo, movimento eles todos para o outro lado. Quando eu faço isso, quando eu movimento todo para o lado, agora aqui em cima vai ter mais elétrons, quanto embaixo tem menos elétrons. Quando eu tenho isso, eu também tenho tensão. Só que agora está invertido, né? Antes, em cima tinha positivo, e quando eu giro o ímã, agora eu tenho negativo em cima. Ora eu estou empurrando elétrons, ora eu estou puxando elétrons. O que eu estou produzindo? Eu estou produzindo uma corrente e, por consequência, uma tensão alternada. A tensão alternada é aquela que muda a sua polaridade. Ora é positiva, ora é negativa. Certo? Então, o alternador recebe esse nome porque, no princípio de funcionamento dele, ele produz uma tensão e essa tensão é alternada. A gente já sabe que isso não pode ir para a bateria e nem para o carro, eu vou ter que converter isso de alguma forma. E é isso que a gente vai ver hoje. Certo? A gente já viu que os princípios de geração de energia eólica, termoelétrica, hidrelétrica têm o mesmo princípio de funcionamento do alternador. Um campo magnético que empurra ou puxa elétrons em volta de uma bobina. Certo? Nós havíamos falado também das peças do alternador, isso com certeza você tem que saber. Então, tem uma imagem lá no Sapiens e vocês têm que saber identificar peças. Essa aqui é a polia, mancal, dianteiro ou carcaça, rolamento, o meu rotor, um outro rolamento de sustentação do meu rotor. Agora essa peça aqui é o estator. Tem o mancal traseiro, o mancal do coletor. O regulador de tensão. A placa de diodo. Aqui uma capa protetora, nada mais que isso. A gente vai falar sobre cada uma dessas peças agora. A gente, semana passada, falou do rotor, né? E eu vou dar uma passadinha também. Então, essas peças, sim, vocês vão ter que saber. Outra vista, com as mesmas peças. Polia, o suporte, o mancal, o rotor, o estator, outro mancal. A minha placa de diodo está aqui. O meu regulador de tensão é essa pecinha preta. E mais outra capa lá no fundo. Certo? Outra vista explodida do meu alternador. Era isso. Falei que toda vez que eu tenho uma bobina, um enrolamento de um fio, em um fio enrolado, e eu faço por passar elétrons por esse fio, vai criar campo magnético. E a gente sabe disso porque a bobina do nosso relé, o auxiliar, aquele normal, é um fio enrolado, né? O pino 85 e o 86 nada mais são ligados que numa bobina, e quando eu alimento isso, eu crio um campo eletromagnético.
para atrair o contato lá em cima, o 30 e 87, né? O alternador vai usar esse princípio de funcionamento, o magnetismo. Então eu vou ter uma peça, e essa peça se chama rotor, que nada mais é que um fio enrolado, que toda vez que eu alimento ou faço passar elétrons por ele, eu vou criar um campo eletromagnético, que é esse pontilhadinho em amarelo. Quando eu tenho o campo magnético, eu sei que isso se tornou um ímã, então eu sei que eu tenho o polo aqui, o sul e aqui o norte, e eu sei que tudo que chegar perto desse pontilhado amarelo vai ser atraído, tudo que é ferroso, material ferro, né, vai ser atraído, ou se eu tiver um condutor, vai movimentar elétrons. Vou passar um videozinho para vocês aqui. Eu cheguei a mostrar esse vídeo semana passada? Podem me ajudar, por gentileza? Não, sim, talvez. Estão me ouvindo? Para mim não estava dando para ver esse vídeo. Não, mas tá parada a tela. Mas eu passei um vídeo semana passada, não? Sim, sim. Sim? Então tá. Beleza. Então, Lucas, professor. Pode falar. Matheus. Pode falar, Matheus. Às vezes, sim. Às vezes, alternador trabalha mais que bateria. Aonde fazer o problema na alternador? Você entendeu? Não entendi. Podia repetir a pergunta? Sim. Às vezes, alternador trabalha mais, ele quebrou bateria. Você entendeu? Trabalha mais Faz, que a bateria? não, alternador trabalha mais, ele quebrou bateria. Ah, trabalhou demais e estragou a bateria? Sim. Sim. Aonde faz problema na alternador. Matheus, eu vou passar aqui, ó. Olha aí na tela. Das peças do meu alternador, quem é que controla a tensão que deve ir para a bateria é esse cara aqui, ó, o regulador. Ele é o regulador de tensão. Para eu carregar uma bateria, eu tenho que botar uma tensão um pouco maior que a bateria. Se a bateria tem 12 volts, 12,6, como vocês sabem, a tensão para carregar ela é de 13,4, 5 volts até, a princípio, 14,5 volts. Quem controla para chegar nessas tensões é essa peça, o regulador. Se eu carregar com uma tensão maior, eu acabo aquecendo a bateria e estragando a bateria. Se eu carregar com uma tensão de 18 volts, eu estou forçando a bateria vai superaquecer e acaba perdendo eletrólito. Quem é o culpado? Bom, provavelmente é esse cara aqui, porque a função dele é regular. Se não está regulando, então ele deve ser o grande vilão. Certo? Sim. Beleza. Vou passar lá o vídeo. Falei do campo magnético. Estou mostrando. Agora é para ter uma tela de vocês, a tela é um alternador em vídeo. Vou começar o vídeo. Então esse é o vídeo da Miley, muito bom. Onde vai mostrar que quando eu tenho um condutor e um ímã, né? Entre o polo sul e o polo norte existirá uma força. Essa força é a força eletromagnética. Eu sei que ela atrai metais, e se eu passo ela perto de um fio, eu também movimento os elétrons nela. E dependendo a direção que está esse campo magnético, eu vou movimentar os elétrons para um lado ou para o outro, para a direita ou para a esquerda, para a direita ou para a esquerda. Certo? Se eu estou movimentando para um lado ou para o outro, eu estou criando tensão e corrente, né? E essa tensão é alternada, porque hora eles estão indo para a direita, são positivos, hora vão para a esquerda, é negativo. Mudou a polaridade. Bom, e se eu tiver uma bobina, que está aqui o meu rotor,
alimentar essa bobina, meu rotor, eu vou criar campo magnético, que é essa raiozinho que está em azul. Toda vez que esse campo magnético percorrer esse fio que está em torno do meu rotor, esse fio que está aqui em zigue-zague, toda vez que ele atravessar esse fio aqui, eu vou movimentar os elétrons dele para um lado ou para o outro. E nisso, produzindo uma tensão alternada. Daí o meu rotor girando pelo efeito que o motor está fazendo, né? Ele pega essa força lá do virabrequim. Toda vez que eu movimento esse rotor, eu estou girando e atravessando, o campo magnético está atravessando esse meu condutor aqui, e esse cara aqui vai produzir uma tensão. Hora positiva, hora negativa. Hora vai empurrar essa, hora vai puxar. Tá aí, uma tensão alternada bem no seu princípio dela. Deixa eu voltar lá. Meu rotor, então, que é essa peça aí, a função do meu rotor, eu disse para vocês, perguntador de prova, função do meu rotor, produzir campo eletromagnético. E pronto. Função do meu rotor, produzir um campo eletromagnético. Tá aí, ó. Eu sei que dentro do meu rotor é uma bobina, é um fio. Esse fio entra aqui, é enrolado e sai também. Toda vez que eu alimento, coloco positivo de uma ponta e negativo da outra, ele vai criar um campo magnético, que é esse pontilhado em amarelo. E se tiver um condutor próximo, ele vai movimentar os elétrons desse condutor. Certo? Então, meu rotor é um fio enrolado. Esse fio enrolado, ele é isolado um do outro por uma camadinha de verniz. Então, ele pode estar encostado no fio do lado, mas ele está isolado. Nas extremidades dessa bobina, que eu sei que tem o polo norte e o polo sul, eu vou colocar essas sapatas. Essas garras aqui. O nome dessas peças são sapatas polares. Qual é a finalidade dele? Direcionar o campo eletromagnético para onde eu quero. Então ela vai fazer o fechamento, e assim está ela fechada com a bobina. E agora, quando eu alimentar o meu rotor, as sapatas que são polares vão ser polarizadas. Uma vai ser a norte e a outra vai ser a sul. Beleza? Tá aí, minhas sapatas. Eu sei que uma vai ser norte e outra sul. Elas se intercalam. Cada uma está numa extremidade, mas as pontas delas se intercalam, criando o polo norte e o polo sul. Outra coisa que a gente terminou falando semana passada é que o fio do meu rotor sai dessa peça aqui, desse olhal, esse anel. Ele é enrolado aqui, como a bobina, várias vezes, e sai no meu outro olhal. Certo? O que a gente falou? Que o nome dessa peça aqui, se chama anel coletor. Então eu sei que os anéis coletores são as extremidades do fio da bobina ali. Então, uma extremidade do fio é encostada em um anel, é enrolado, e sai em a outra extremidade. Beleza? Se eu sei isso, teste do meu rotor. Então, para fazer o teste do meu rotor, como vocês poderiam fazer um teste nesse rotor? Alguém podia responder, por gentileza? Se o professor desse, ó, preciso testar esse rotor aí. O que eu iria fazer? Show de bola, resistência. Se eu colocar uma ponteira aqui em um anel coletor e a outra aqui, e testar resistência, eu vou testar a dificuldade da passagem de elétrons que passam nessa bobina aqui até sair na outra ponteira. Como a gente testa uma bobina de um relé, né?
E agora a novidade é que eu vou dar o valor que normalmente aparece, tá? Ó, o valor da resistência entre 2 a 5 ohms. De 2 a 5 ohms. Professor, todos os rotores vão dar esse valor? Não, mas eu digo a grande maioria. Porque tem carros diferentes, né? E alternadores com capacidade diferente, mas sabendo que tem que dar entre 2 a 5 ohms, você já faz o diagnóstico em 90% dos carros. Tá? Com isso, eu estou testando a resistência da minha bobina que está dentro do meu rotor. Outro teste a se fazer eu disse para vocês que esse fio que está dentro do Professor, meu... Pode perguntar. professor, Pode sim. perguntar. Você disse resultado de resistência é mínimo 2 e De 5. 2 a 5. Então pode dar A 2, 5 3, 4 ou 5. 5. Qualquer coisa você testa na resistência, esse valor, ou só na autólice desse? O multímetro? Multímetro, sim. O multímetro coloca para medir resistência. Resistência. E qualquer coisa você medir ou só para autor? Eu não entendi. Pergunta de novo, não tem problema. Eu disse, se você testar qualquer coisa de resistência, esse valor. Sim, eu digo que ele está bom a bobina interna do meu rotor. Não era Sim. isso. Não, se eu testar outra coisa de resistência, ele vai fazer 2 ou 5? Qualquer coisa de resistência? Eu não entendi. Alguém podia me ajudar? Se eu medir a resistência, ele pode dar 2, De pode dar autor de 3, 2 e 3, sim, pode ser 5? pode ir a 5. A 5. Não tem mais. Mas, até onde eu conheço, Mateu, não. Aham. Mas sempre consultem o manual. Isso está toda hora mudando, o alternador está mudando bastante. Eu digo, Mateu, que 90% Ok. dos carros, com certeza, esses valores que eu te dei. Aham. Mas sempre consulte o manual. Aí tu Sim, tem entendi. 100% de certeza. Sim, entendi. Beleza? Sim, entendi. Outro Sim. teste que... Show de bola. Outro teste que a gente tem que fazer, eu disse que o fio que está ali dentro, ele tem uma camada de verniz isolando ele. Então, embora ele encoste em algo metálico, ele não pode conduzir, porque esse verniz isola. Então, outro teste a se fazer é pegar e medir continuidade ou resistência com o massa. Então, a ponta preta eu coloco em um anel coletor e a vermelha eu coloco em outra parte metálica do meu rotor. E ele não pode conduzir nada. Então, se eu botar em continuidade, se eu fizer esse teste, não pode apitar. Por quê? Isso garante que o meu elétron vai passar por dentro da bobina e não está em curto com massa. Porque senão o elétron, se não estiver bem isolado, vai vir daqui, em vez de dar toda a volta na bobina, ele vai chegar e vai a curto para a massa, é bom. Não vou ter capacidade de produção do meu alternador, um alternador que não vai produzir a energia necessária. Porque no meio do caminho o elétron pega um atalho. E eu não quero isso. Então, um teste a se fazer é medir curto com massa. E é assim que se faz, curto com massa. Beleza? Outro teste tem, professor? Não, outro teste é visual. Verificar como é que estão os anéis coletores, não pode estar desgastado, tem que estar com a superfície plana, com aspecto de polido, e verificar a bobina,
olhar se ela não está cor diferente, se não sofreu superaquecimento, se não está arranhado o verniz que possa criar uma resistência. Só, não tem mais nada. Certo? E é aí que a gente parou na última aula. O que vem de novidade? Vamos falar de outra peça agora. A gente sabe, então, que o meu rotor está aqui dentro, criando polos sul e norte. Em volta do meu rotor tem um fio, certo? Um fio que toda vez que o campo magnético atravessa esse fio, vai produzir uma tensão alternada, certo? E agora a gente já sabe qual o nome desse fio aí. A gente viu as peças do alternador, né? O nome desse fio se chama estator. Está aí. Estator. Esta é a novidade. Estator. E função do estator. Função do estator é produzir tensão e corrente elétrica. Pergunta 4 da prova. Função do estator. Produzir tensão e corrente elétrica. E é aí que vai ser a produção. Os elétrons que vão se movimentar produzindo a tensão vão ser do estator. Certo? A função do meu rotor era criar campo eletromagnético. A do estator é produzir corrente e tensão. Beleza? O meu estator nada mais é do que um fio enrolado. Produzir corrente. É o fio enrolado, é a bobina aquela. Beleza? Só que no meu estator eu tenho 3 bobinas. Eu posso dizer que meu estator é trifásico. Então, no meu estator, eu tenho 3 bobinas. Elas estão destacadas aqui, com esse símbolo aqui, ó. Uma bobina, 2 bobinas, 3 bobinas. Ou podem ser ligados dessa forma. Uma bobina, 2 bobinas, 3 bobinas. Função de cada uma vai ser a mesma, produzir tensão e corrente. Meu estator tem 3 bobinas. Vou mostrar no vídeo para vocês que fica bem nítido. Então a gente estava aqui no vídeo, quem consegue dar uma olhadinha. O meu rotor no centro, o meu estator é esse fio aqui que está por fora do meu rotor. É ele que vai produzir tensão. Toda vez que eu passar patas polares aí, a gente já conhece, a polo sul, polo norte. Toda vez que eu alimentar o meu rotor, vai criar campo magnético. Toda vez que esse campo magnético atravessar a bobina do estator, e está ali atravessando, eu vou movimentar os elétrons, produzindo tensão alternada. E para melhorar a eficiência do alternador, não tem só uma bobina o estator. Eu acabei de falar para vocês que tem 3 bobinas. Então, 2 agora, 1, 2, produzindo outra tensão alternada. E agora eu vou colocar a terceira bobina. Terceira bobina, produzindo outra tensão alternada. Então, no meu estator, tem 3 bobinas, que estão aqui, uma aqui, de cor de cobre, uma um pouquinho mais escuro e uma prata. 3 bobinas, e essas 3 bobinas vão produzir 3 tensões alternadas. Isso para quê? Para aumentar a eficiência do meu alternador. Beleza? Senhores, está dizendo que eu tenho 5 minutinhos de aula. De intervalo. Não, de aula. Eu vou dar pausa, vou encerrar aqui e vou abrir a aula de novo. Então, eu vou encerrar agora. Em 1 minutinho vocês abrem de novo e a gente continua, certo? Não, ensina aí. Alguém, tu viu? É que eu tô na minha garagem hoje. Sim. Só tirar uma dúvida aí, só. Claro. Se alguma dessas bobinas estragar, ele vai parar de funcionar? Ele produz menos, Lucas. Em vez de ter uma tensão lá em cima,
você vai ver que em vez de 14,5 ele está produzindo 13, 12,8, ele tem menos eficiência. Tá, beleza, tranquilo. Beleza? Obrigado. Então vou encerrar aqui, mas já entrem. Aí já estou abrindo de novo. Certo? Falou!